Olá pessoal, tudo bem? A gente aí de novo no nosso curso aqui de Engenharia de Software, no tema UML, né? Continuando aqui em mais alguns diagramas. Nesse bloco eu vou falar do diagrama de interação, né? E aí são 4 tipos, então um bloco com 4 diagramas. Por que vai ficar num bloco só? Porque tirando de sequência, né, que é um diagrama de interação, os demais são muitíssimos pouco cobrados, né? Muitíssimo pouco cobrado, ou seja, pouco cobrado pelas bancas, tá bom? Ele tem uma questão ou outra, raramente. Aí eu vou passar aqui para vocês e vocês continuam o estudo de vocês, tá bom? Então vamos comigo no slide que o tempo é curto. Beleza? Diagrama de interação. Aí, ó, a gente já passou aqui, né? A gente fez não seguimos a ordem aqui de diagrama estrutural e de comportamento, né? A gente seguiu a ordem dos diagramas mais cobrados, né? Aí a gente falou de caso de uso já, de classe, a gente veio por de atividade, falamos do máquina de estado e agora vamos entrar no diagrama de interação, que tem esses 4 tipos aqui, ó: comunicação, sequência, tempo, visão geral de interação. Então nesse bloco a gente vai abordar esses 4, ok? Vamos lá então. Diagramas de interação, né? São modelos que descrevem como o grupo de objetos colabora em um determinado comportamento. Um diagrama de interação captura o comportamento de objetos dentro de um caso de uso. O ator que inicia a ação, né? Os objetos envolvidos e as mensagens que eles trocam entre si e a ordem que isso acontece, né? O diagrama de interação mais famoso é o de sequência. E a gente vai já falar dele. E aí o que acontece aqui no diagrama de interação? Ele mostra como o sistema deve implementar as ações, né? Focalizando os objetos que devem ser criados para implementar funcionalidade nos casos de uso. Eles servem para determinar as classes que devem existir no diagrama de classes, tá? Então, os diagramas de interação nos ajudam nessa concepção, tá bom? Aí vamos começar falando aqui para o diagrama de comunicação, né? Dentro dos diagramas de interação, o diagrama de comunicação. Ele captura o comportamento de um determinado cenário, tá? Também chamado de diagrama de colaboração. Então, numa versão anterior da UML, esse diagrama ele tinha o nome de diagrama de colaboração. Então, só toma cuidado que às vezes a banca pode fazer essa confusão, né? Mas, basicamente, o nosso curso a gente está falando da UML 2.5. Mostra os objetos e as mensagens trocadas entre eles e enfatiza a ordem estrutural das mensagens, né? Relacionamento entre objetos. O diagrama de comunicação ele pode ser usado para mostrar como os objetos em um sistema interagem sobre múltiplos casos de uso. É equivalente ao diagrama de sequência. Então é uma outra representação da interação, certo? Por que tem essas várias formas de você representar? Porque dependendo do cenário você precisa representar da melhor maneira possível, né? Para poder projetar o sistema e entender como é que ele vai funcionar. Então a UML ela serve para isso. Eu já falei que ele também é conhecido como diagrama de colaboração, tá? Mostra a interação existente num conjunto de objetos e seus relacionamentos, dando ênfase à organização estrutural dos objetos. Então, mais uma definição aqui desse diagrama. E apresenta os objetos das classes que participam da interação, mostrando os vínculos entre os mesmos, descrevendo as mensagens que os objetos recebem e enviam. Então, normalmente, volta aqui comigo. Normalmente a gente faz essa apresentação do que o diagrama faz, mas aí você fica meio... aí a gente mostra na representação, vai em cima dos elementos, consegue entender como é que ele funciona e para que eles servem, beleza? Então, uma visão geral aí, inicialmente diagrama de interação e agora falando do diagrama de comunicação, tá bom? Então vamos voltar aqui no slide para a gente continuar. Então tá aqui, ó. Esse é o diagrama de comunicação, certo? Então ele tem essa representação aqui, ó. Os diagramas de comunicação, eles diferenciam do diagrama de sequência nesses aspectos. Existe um caminho que indica como o objeto está vinculado a outro. E existe também um número de sequência para indicar a ordem temporal de uma mensagem, né? Que no caso aqui, ó, tá
pelos métodos aqui, ó, calcular preço, 1.1 get quantidade. Então aqui vai ser a ordem, né, que a comunicação vai acontecer. Então, ó, começa aqui no 1.1, 1.2, aí pode ver que o 1.3, certo? Aí 1.4, né? Aí tem uma autochamada aqui, 1.5 e por aí vai. Então o diagrama de comunicação ele tem essa representação, certo? Funciona dessa forma, tá bom? Já o diagrama de sequência, né? Vamos dar atenção porque esse as bancas gostam de cobrar muito. E ele é muito utilizado, né, no projeto orientado a objeto, que está aqui no slide, né? Ele captura o comportamento de um determinado cenário. Existem os objetos e as mensagens trocadas entre eles e enfatiza a ordem temporal das mensagens, certo? Por isso que se chama de diagrama de sequência, né? Tem uma certa sequência na troca de mensagem. É o diagrama mais utilizado na etapa de projeto orientado a objeto, porque ele mostra como é que vai ser o funcionamento. Por isso que ele é muito utilizado. Nesse diagrama, colocam-se os objetos de classe que participam de interação no topo, né? Eixo X. O objeto que inicia a interação é colocado mais à esquerda e os demais vão sendo colocados à direita. Aí não se preocupe, né, que eu vou mostrar na representação como é que esse texto é representado, né? Você às vezes lê aqui, ah meu Deus, eixo X, eu não estou entendendo nada. Vamos já ver o exemplo. As mensagens trocadas são dispostas ao longo do eixo, né, do Y, de acordo com os vínculos entre os objetos da classe e em ordem crescente do tempo. Apresenta, aí ele tem esses dois elementos, ó, linhas de vida e barras de ativação, que eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, o que são as linhas de vida? Né? São linhas verticais tracejadas que indicam a existência do objeto no tempo. Então isso aqui, ó, são linhas de vida, tá aqui, ó. Lembra desse elemento aqui do melhor adorno para explicar o que é, né? Então tá aqui as linhas de vida, certo? Os objetos que têm vida igual à duração da iteração são colocados no topo do diagrama de sequências, né? No diagrama de sequência. Objetos podem ser criados durante a interação e devem ser colocados mais abaixo, de acordo com a sequência existente. Objetos podem ser destruídos durante a interação, marcando-se com um X o término da linha de vida, que é esse caso aqui, ó. Então, ele está mostrando exatamente isso aqui, ó. E a sequência de que as coisas acontecem, né? Então, ó, cliente, aí cria, eu vou mostrar o que é esse outro elemento aqui, né? Nós estávamos falando das linhas de vidas e vimos aqui que tem uma sequência, né? Mostra aqui que cliente, aí deixa eu explicar logo aqui a tal da barra de ativação. O que são as barras de ativação? Elas estão aqui, ó, certo? Aí eu trago o mesmo exemplo de novo, agora com todos os elementos vai ficar mais fácil você entender. Representa o tempo que o objeto necessita para completar uma tarefa. As barras mostram o tempo em que o objeto está ativo, certo? As barras de ativação são representadas graficamente de um retângulo alto e estreito, colocado no eixo Y, certo? Sobre as linhas de vida dos objetos. Então aqui, ó. Então as barrinhas de ativação. Aí agora você está vendo, ó, como é que funciona, né? Tem uma certa sequência, né? E por aí vai, até no final aqui, lembra do xizinho, quando pode morrer, né? O fim lá desse objeto. Beleza? Então, temos aí esses dois elementos que são os elementos básicos aqui do diagrama de sequência. Tá? E aí, um exemplo aqui de diagrama de sequência, né? No qual você tem aqui a interação, ó. Calcular preço, aí você tem essa barra de ativação aqui, ó. Maior, né? Aí você dá um get quantidade, volta para produto. Então, ó, o que são esses elementos aqui em cima, né? Já falamos. Isso aqui é um chamado de participante, né? Aí tá aqui as linhas de vida, né? Tá aqui a barra de ativação. As setinhas, né? Elas são as mensagens, né? A orientação a objeto funciona basicamente com troca de mensagem, né? Entre os objetos. Aí o início, né? O início tá aqui. Deixa eu tirar esse xizinho aqui, senão você se confunde.
Aqui nós temos exemplo de um retorno, ó. Quando temos uma interação, né, de um participante com o outro, e aí tem um retorno, né? Ele deu um calcular preço, get quantidade, get produto, retornou um produto. Aí ele foi lá e deu get detalhes de preço, né? Da compra, foi lá para produto para pegar os detalhes do preço. E aí tem a autochamada, né? Quando você tem um método da própria classe, né? Calcular preço base, que é aqui da classe compra, né? E aqui, né? Como ele é um diagrama de interação, aqui são os próprios objetos, né? É uma compra. Aqui não é a representação estática, é a representação dinâmica. Um pedido, um produto, um cliente, né? E aí acontece aqui a sequência. Dessa forma, fica mais fácil você entender como é que vai acontecer o quê? A interação. Por isso que esse diagrama de sequência ele é um dos tipos de diagrama de interação. Tá bom? Elementos básicos aí desse diagrama. Depois a gente vai ver uma questãozinha para ver como é que a banca cobra. Já falando agora um pouco do diagrama de tempo, né? Captura o comportamento de objetos ao longo do tempo e a duração na qual eles permanecem em determinados estados. É considerado uma mistura entre o diagrama de sequência e o diagrama de máquina de estados, que nós já falamos, né? São especializados para sistemas de tempo real e usam um eixo de tempo. Então, é um diagrama que o principal foco dele é o quê? Ó? O foco se dá nas restrições de tempo das interações. Tá bom? Então, tá aqui a representação desse diagrama. Certo? Aí aqui é o objeto cafeteira, né? Já temos um objeto. E os estados dele, ó. Estados, né? Aqui o objeto aquecedor, evento, né? Mudança de estado e a restrição de tempo. Aí, vem comigo aqui. Um diagrama bem diferente, né? Não sei nem se vocês já tinham visto esse diagrama de tempo. A UML, qual é o objetivo dela? É uma anotação, né, para que você possa modelar, projetar os sistemas. E temos sistemas de tempo real no qual o fator crítico é o tempo. Então existe esse diagrama para esse cenário, né, para ajudar no projeto desse tipo de sistema, ok? As bancas cobram muito pouco, então eu vou mostrar uma questãozinha para você ver como é que é, mas a quantidade é ínfima. Então não vou entrar aqui em muitos detalhes, né? Eu trago aqui o básico. Aí se o seu concurso, né, cair no edital explícito diagrama de tempo, aí você aprofunda aí esse estudo. Mas nem acontece isso. Normalmente os editais têm lá o ML. Quando especifica alguns dos diagramas da OML, o de tempo nunca está lá nesses que são especificados. Então, muito pouco cobrado, tá bom? Então, só para você ver que é uma representação e ele serve, né? Qual é a finalidade dele. É o principal aí que você precisa saber, o básico, né? Beleza? Então, continua comigo aí no slide, acompanha aí. E o diagrama de visão geral de interação, né? Vou falar porque eu já tinha prometido passar por todos os diagramas, né? Mas também esse aqui cobrado pouquíssimo. Ele fornece uma visão geral do controle de fluxo entre objetos. É uma mistura entre diagrama de sequência e diagrama de atividade. Então, o que aconteceu? O pessoal viu que tinha alguns cenários que os diagramas mais utilizados não serviam tão bem. Aí eles juntaram elementos dos dois aqui, né? O visão geral de interação é a mistura do diagrama de sequência e do diagrama de atividade, que a gente já viu, né? Todos dois. Então tá ele aqui, ó. Ele tem aqui um diagrama de sequência, né? E tá vendo aqui aqueles elementos do diagrama de atividade, ó. Início, fim, né? As caixinhas de decisão, tá vendo aqui? Aqui no caso ele mostra um tipo de elemento, né, que é referência a outro diagrama de interação, né? Um diagrama de sequência tá aqui, ó. Então você vem lá uma visão geral de interação. Se for uma internal data, né, vem aqui para esse cenário. External data, outro cenário. E por aí vai, né? O que ele está falando aqui basicamente? Se o cliente for externo, os dados são buscados de um XML.
certo? Tá aqui a classe aqui XML, então ele, né, os objetos, tal. Se for interno, dá lugar de um banco de dados, então tá aqui, ó, database. Então é basicamente isso, essa visão geral de interação, né? A sequência desses dois fluxos é detalhada, ao final é gerado um relatório. Então aqui, ó, tem um report, né, no final, certo? Um diagramazinho bem interessante. Na prática, pouco usado. Nos concursos, pouco cobrado, tá bom? É muito pouco, nem trouxe questão desse diagrama aqui não, até porque ele é bem simples de entender, né? É uma mistura do diagrama de sequência com diagrama de atividade. Eu não preciso ficar aqui dando muito mais detalhes dele. E as bancas cobram pouquíssimo. E aí vamos ver, são 3 questões basicamente, não tem questão sobre o diagrama de visão geral de interação, tá? Mas tem questões sobre os outros 3, que a gente falou hoje. Então vamos lá. Assinale a opção correta a respeito do diagrama de sequência. O referido diagrama não representa a chamada de método disparado por mensagem entre objetos. Letra B. O diagrama de sequência é um diagrama comportamental que se pauta na ordem temporal em que as mensagens são trocadas entre objetos envolvidos em determinado processo. Letra C. O diagrama em questão contém as chamadas transições internas, que não produzem modificações no estado de um objeto ou de um ator. Letra D. Os objetos instanciados nesse tipo de diagrama podem ser representados por intermédio de uma associação de dependência junto com o estereótipo instantiate. Letra E. Nesse tipo de diagrama, as ligações entre os objetos chamados e atores envolvidos no processo que se busca sequenciar são denominadas associações, de forma similar ao que ocorre com o diagrama de classes. Então, gente, a gente deu uma aulazinha, né, básica aí, os principais elementos aí do diagrama de sequência. Você consegue responder essa questão? Né? Vamos ver aqui vamos ver aqui a resposta, tá bom? Então, ó, letra B, ok? Letra B porque o diagrama de sequência é um diagrama comportamental que se pauta na ordem temporal que as mensagens trocadas entre os objetos envolvidos em determinado processo. Então, o diagrama de sequência ele faz exatamente isso, ok? Então, o diagrama de sequência, como um dos 4 tipos de diagrama de interação, mostra a interação existente num conjunto de objetos e seus relacionamentos, dando ênfase à ordenação temporal das mensagens. Então, a gente viu lá que tem uma ordem, né? Tem uma sequência de troca das mensagens para você saber como é que vai ser a relação entre aqueles objetos, né? Dentro aí de um cenário de caso de uso, ok? Então, é uma nova forma de você enxergar, certo? Aí, olha só. Vamos ver por que está errado as outras, né? A letra B essa aqui é o tipo de questão que não tem muito o que você ficar analisando. A letra B ela responde claramente, né? Mas vamos ver o que está errado aqui nas outras. O referido diagrama não representa a chamada de método disparado por mensagem entre objetos. Na verdade, a gente viu lá os métodos, não é isso? E as mensagens entre os objetos. Então, letra A, acabou, está fora. Letra C. O diagrama em questão contém as chamadas transições internas, que não produzem modificações no estado de um objeto ou de um ator. Não falamos disso, né? E quando tem as autochamadas lá, acontecem, né, mudanças. Então, letra C, descartado também. Letra D. Os objetos instanciados nesse tipo de diagrama podem ser representados por intermédio de uma associação de dependência junto com o estereótipo instantiate. Não existe aqui nesse caso, desse diagrama, né, esse elemento, esse estereótipo. Tá? Estereótipos eu vou detalhar, né? O que eu estou fazendo? Volta aqui comigo rapidinho. Em vez da gente apresentar todos os elementos da OML, os estereótipos, né? Os tipos de barra, é mais fácil a gente pegar um diagrama e ver onde ele está sendo utilizado. Então, já a gente vai falar um pouquinho mais aqui do estereótipo, porque tem outro diagrama que o utiliza mais, aí a gente explica, tá? Se você não tiver entendido o que é isso aqui ainda. Mas, letra D está cortada. Volta comigo aqui, para a gente terminar de analisar.
E letra E, nesse tipo de diagrama, as ligações entre objetos chamados e os atores envolvidos no processo que se busca sequenciar são denominadas associações. Na verdade, está confundindo conceitos lá do diagrama de classe, né? Então, não tem esse tipo de coisa aqui no diagrama de sequência. A gente tem as barras de ativação, a linha de vida, troca de mensagem, ok? Isso que eu apresentei para vocês, né? Pessoal, presta atenção aí e vê se conseguiu responder a questão. Já mais uma questão aqui, questão 2, né? Então tem um espacinho ali para você completar, né? É um diagrama da OML2. Eu trouxe a questão, a gente está falando da OML 2.5 porque isso não mudou, então a questão ainda serve, tá, pra gente. É um diagrama da OML2 chamado de diagrama de colaboração na OML 1 e as suas atualizações, que dá ênfase às relações entre os objetos e classes, e não à ordem temporal. Nesse diagrama, os objetos que interagem são representados por retângulos. Associações entre objetos são representadas por linhas, ligando os retângulos. Há tipicamente uma seta apontando para o objeto no diagrama, que inicia a sequência de passagem de mensagem. A seta é identificada com o número e nome de mensagem. Então, ó, além, né, a questão é até simples, mas por que eu trouxe essa questão? Porque ela faz um resumo do que é esse diagrama. Então aqui serve para você estudar. Ah, esse diagrama faz isso tudo. Falei hoje, falei, né? E fica aqui o resuminho do que ele faz. Então, qual a resposta dessa questão aqui? Questão simples. Então vamos ver aqui a resposta. Diagrama de comunicação, né, gente? Dê essa dicasinha toda aqui, certo? Para você ver que as bancas cobram. Então aqui está um resumo do que ele faz, certo? Não acompanhou direitinho lá, né? Não tinha entendido muito bem o que esse diagrama fazia. Com essa questão você vai entender melhor, com certeza. Porque está aqui o resumo do que ele faz. Se você ver e voltar lá no slide, vendo a representação dele, você vai falar, realmente, tem a seta, tem o nome da mensagem, diz qual é o objeto que inicia a sequência, realmente, né, retângulo, linha, tem isso tudo lá nele. Então, o diagrama de comunicação dá ênfase à organização dos objetos que participam de uma interação, né? Característica de o diagrama de sequência. Representa um caminho que corresponde a uma associação. Representa caminhos correspondentes a valores locais, parâmetros, variáveis globais e alto acesso. Era chamado de diagrama de colaboração. Então você toma cuidado aí, porque as bancas, né, mesmo caindo lá no edital, o ML 2.5, a banca pode perguntar assim, pode perguntar dessa forma: ah, era chamado de diagrama de colaboração. Aí você, pô, nem ouvi falar disso, né? O professor não comentou, não estudei. Então, fica o comentário. E um caminho representa uma fonte de conhecimento para o objeto, certo? Então, diagramazinho bem legal também. E mais uma questão para a gente finalizar, né? Vamos dizer aí se está certo ou se está errado. O diagrama de tempo, né, é utilizado para descrever a mudança no estado ou condição de uma instância de uma classe. Aí, ó, sempre, né, dessa banca aí do CESP. Aí você agora complicou. Então vamos ver a resposta? Tá correto, gente. O diagrama de tempo ele é utilizado para descrever a mudança no estado ou na condição de uma instância de uma classe, né? O diagrama de tempo é utilizado para descrever, né, a mudança de estado ou condição de instância classe, ou seja, vários estados que o objeto passa no decorrer do tempo. O foco dele, né, são as limitações de tempo, mas ele faz exatamente o que está escrito aqui nessa questão, ok? Eu trouxe a questão para você ver como é que a banca cobra e você entender, agora eu consegui entender melhor como é que funciona esse diagrama de tempo. Ok? Deu para entender? Então volta aqui comigo mais uma vez. Então veja, falamos lá do diagrama de interação, né? Basicamente os 4. O que você tem que dar mais atenção é de sequência. Então fica a dica aí, eu já apresentei elementos básicos aqui dele. Você vai lá, você tem acesso à plataforma, continue estudando, veja questões sobre esse diagrama. Se você procurar, você vai ver que a maioria das questões, quando fala aqui dos diagramas da OML, é caso de uso, classe, sequência, né? Esse é super importante também, ok?
caindo recentemente atividade, máquina de estado, foi essa ordem, né? Essa ordem que eu segui aqui no curso, né? De relevância aí por quantidade de questões nesses diagramas. Sequência você tem que ficar craque nele. Mostrando aqueles elementos, você entendendo os elementos, aí fica facílimo para responder as questões, né? O visão geral de interação não trouxe nenhuma questão porque procurei, inclusive não achei uma questão que ele fosse a resposta, né? Ele estava lá como opções da questão. Então, depois você procure mais. Mas é um diagrama simples, né? Bem simples de entender. Ele mistura basicamente o diagrama de atividade e o de sequência. Muito legal esse diagrama. Na prática, não é muito utilizado, né? Naquele meu projeto lá do meu mestrado, a gente teve que, né, até para entender melhor o contexto, a gente usou o OML para projetar inicialmente o sistema. Então a gente usou de implantação, a gente fez um diagrama mínimo lá de sequência, classe, casos de uso. Esses são os que são utilizados mesmo no mercado, né? E aqui as bancas, né, quando vão cobrar o edital, o órgão dá uma certa orientação, né? Ah, eu quero esse assunto. Aí ela vai lá e cobra, né? Então tem uma certa, não é tão descasado da realidade, né? A visão lá do órgão. Os órgãos ainda usam ML, deve cair alguma questão sobre o ML. Isso é o normal, né? Aconteceu agora, né? Aconteceu recentemente aí no concurso, acho que do BRB, né? Que caiu muitas questões de COBOL, porque o banco tem COBOL. Então, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, continua acompanhando, a gente volta aí na continuação do nosso curso com outros diagramas, tá bom? Então, valeu! A gente fica sempre o gabaritozinho lá no final, né? Já tem aí as referências e espero vocês. Até mais. Valeu!